Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui com o Paulo de novo, que ele voltou, porque vocês pediram muito que a gente fizesse um vídeo falando de como a gente se conheceu. E é uma história assim meio de adolescente mesmo, sabe? Porque a gente se conheceu muito novo, eu acho que... Tinha uns 17 anos, 16 mais ou menos. Não sei, eu acho que eu devia ter uns 14 anos, né? 13, 14. Eu tinha 17, se não me engano. Tá, vamos começar por onde tu quer começar? Começar pelo começo, né? Tá, olha só, primeiro de tudo eu estudava num colégio que é... Acho que é o mais popular, né, ali, eu acho. Tipo, Dá a volta, sim. É, próximo ali de onde a gente mora. Aí o meu colega disse assim pra mim, porque o fulano vai vir aqui na hora da saída, não sei o que, daí ele te acha muito bonito, ele quer conversar contigo, não sei o que. Aí eu disse, mas quem é esse guri? Ele estuda aqui, daí todo mundo dizia que... Todo mundo não, esse guri, né? O meu amigo dizia que não, que ele não estudava lá, mas que ele me conhecia, eu tinha me visto, não sei. E que daí ele ia lá na hora da saída, só que, tipo, eu tava... Como é que eu posso dizer... Sei lá, eu queria ir embora logo, assim, sabe? Porque eu não queria conhecer essa pessoa, porque eu não sabia nem quem a pessoa era, ninguém conhecia. Aí eu sei que a gente pegou esse tempo um pouquinho mais cedo e eu fui embora pra minha casa, tipo, eu não queria nem saber. Nisso eu tava na 8ª série, e aí eu tinha feito uma matrícula pra eu já estudar no 2º grau. Aí eu tava lá fazendo a matrícula lá na minha outra escola, e toco meu celular, né? Aí quem que era no celular? Quem que era? Eu atendi, né? E a pessoa disse assim, é a Mayara? E eu disse, sim, aqui é o primo do fulano. Só que assim, né? Quem tava no telefone era ele, não era a pessoa que queria falar comigo, que queria ficar comigo. Aí eu, tá, e eu tipo, tá, mas por que não é a pessoa que tá me ligando, né? Eu pensando, se foi a pessoa que gostou de mim, por que não é ele que tá ligando e é o primo dele, né? Mas tudo bem. Depois eu descobri que o guri era muito envergonhado, então aí tá o motivo. Agora tu fala. E daí ele, era envergonhado, ele pediu pra mim ligar pra ele conversar com ela, falar algumas coisas, daí eu liguei, conversando, daí eu pedi o MSN dela ainda naquele tempo. Daí ela me passou o MSN. E eu ali, né, cheio de tralha com o celular aqui, com bolsa, com mochila, entrando no ônibus já que eu tava, e eu falo logo, pessoa. E daí daí a gente ficou conversando um pouquinho ali, daí ela me passou... Mas nada demais, tá? Sim, passou o MSN dela pra mim, e daí daí eu peguei, adicionei ela no MSN e depois a gente começou a conversar. Mas nisso ela depois tipo, mas não era fulano, mas ele era me envergonhado e tal. Daí a gente começou a conversar, daí um dia a gente marcou de se ver. Não, aí teve, isso daí, ele ficou rolando acho que uns 2 meses, né? Sim. Porque, tu vê, era no final das aulas, então, tipo, no início, no meio de dezembro, que isso daí aconteceu. A gente foi se conhecer mesmo em março, né? Nossa. E aí, nesse meio tempo desse mês, teve um pouquinho antes, acho que era no final de fevereiro, a gente tinha combinado, né? Ele disse, não, então vem aqui na frente da minha casa, né? E tal, pra gente se conhecer primeiro. Daí, que foi o que aconteceu, porque a gente já falou mais de 1000 vezes aqui, que lá no MSN eu peguei e disse pra ele, né? Eu disse, tem a rua ali tu vem pela Bento, sobe a rua da Moleque e dobra a segunda à esquerda. Sendo que a minha rua é a segunda direita, mas não foi de propósito que eu fiz isso. Ele dá bom no primeiro encontro. Aí olha só, demorou um tempão o guri pra chegar, né? E eu tinha o celular dele. Aí demorou um tempão pra ele chegar na minha casa, daí eu disse, esse guri tá me trovando, né? Não vai vir aqui, tá até se fazendo... Tá me trovando literalmente. Ele disse, esse guri tá até se fazendo de louco, né? Aí eu peguei, acho que eu te liguei, né? Eu disse, onde é que tu tá? Ele, não acho nunca essa rua. Porque, tipo assim, na minha rua, no lado direito, tem várias. Do lado esquerdo não tem só uma. Do lado esquerdo tem uma rua e depois já é a outra avenida lá de cima, assim, lá de cima da lomba. Aí ele disse, eu vim vindo e não achei nada. Aí eu disse, mas qual rua tu dobrou? Aí ele falou que eu tinha dito que era a esquerda, só que no fim era a direita. Aí resumindo, já era tarde da noite, acho que eram umas quase 8 horas. Sim. Aí eu disse, não, sei lá, deixa, né, outro dia a gente se encontra e tal. Daí, o que aconteceu, né? Que eu já comecei a estudar nesse novo colégio e ele trabalhava no Banco do Brasil. Só que tinha 2 dias da semana que tu tinha curso, né? Tinha um cursinho lá no pé do Carrefour. A gente fala como se as pessoas soubessem onde é que era. Daí, tipo assim, a minha casa era no meio, tá? Aí, vamos supor, né? A minha casa aqui, aí o curso dele, pra ele ir pro curso dele, ele tem que passar ali perto de onde eu moro. E eu tinha que passar por ali onde ele ficava na parada, porque o meu ônibus, ele vinha do centro, então pra ir pra minha casa eu tinha que parar ali naquela parada.
Aí o que a gente combinou? Tá, vamos se encontrar ali na parada, né? Porque eu saí, foi bem no horário, assim, porque eu saía do colégio, ele já tava na parada e pra pegar o ônibus pro curso dele. Aquele Até que pavor ali, enfim, né? uma tremedeira lá. Mãozinha suando, aquela coisa assim, a pessoa... A parada lotada. Imagina só todo mundo, a pessoa indo pro colégio. E foi muito engraçado, coisa. né? Daí, tipo, eu peguei, desci do ônibus e parei, né, do lado dele. Ele disse, oi, tudo bom? Bem assim, né? Todo encabulado. Oi, tudo bom? E eu falo, oi, tudo. E eu, tá. Aí tinha uma guria, né, que tu ficava, acho que era ainda do tempo do Orkut lá. Sim. Que eu peguei e mandei um negócio pra ele e acho que a guria não gostou e começou a mandar uns negócios lá. Daí eu ainda te comentei, né? Ele disse, acho que aquela guria não gostou muito, só que a gente conversasse e tal. Aí ele, nada a ver, não sei o quê. Mas ele não namorava com ela, né? Ele tava no horário dele ter que ir pro curso, tava no meu horário de eu já ter chego em casa e tal. Minha mãe tava de férias em casa, né? Aquela pressão em cima de mim. E aí a gente se beijou. E foi isso, né, moço? Daí tá, daí a gente se beijou, tipo, a gente mal se falou, né? Aconteceu aquilo ali, tava na hora dele ir. Uma coisa rápida assim. Aquele vai não vai, né? Daí quando veio a gente pegou e se beijou. E depois foi com o teu ônibus e eu fui pra minha casa. E depois, acho que no mesmo dia eu marquei de ir lá depois de... Não, tu não marcou de ir lá. Eu fui lá. Ele não marcou de ir na minha casa. Daí eu, cheguei em casa, minha mãe nem desconfiou de nada. Almocei e tal, né? Eu, estudava de manhã e disse, quer saber, eu vou dormir. Gente, lá pelas 5 e pouca da tarde, minha mãe me acorda. Disse assim, tem um guri ali na frente. Não, ele bateu palma na frente da minha casa. E minha mãe disse assim, tem um guri ali na frente. Só que assim, detalhe, né? Eu moro em cima e a minha avó mora na casa de baixo. Daí você sabe como é que é a avó, né? Tudo fifi, tudo corre lá na frente pra catar e fala um monte da vida dos outros. E foi minha avó lá na janela, porque ele tava batendo palma, né? Ela deve ter pensado até que eu era o cara que vendia espelho, sei lá. E chegou a falar com a minha avó? Acho que não, né? Não, falei com a minha mãe. Falei com a tua mãe já. Não, falei com a tua avó apareceu, eu pedi pra chamar. Viu? Falei que foi assim. Falei com a tua avó. Aí depois, certo, minha avó foi lá e chamou minha mãe, e aí a minha mãe me acordou dizendo que tinha um guri lá que ele falou que era meu amigo, não sei, que tava me procurando. Aí eu disse, tá, deve ser o meu colega que mora ali do lado do colégio. Sim, eu tava com a mochila também dentro do curso, né? Tava de mochila daí. Aí a gente ficou ali e depois a gente não se largou mais. E aí assim, depois disso, acho que foi uns 2, 3 anos, né, pra te entrar ali dentro de casa, porque, imagina, eu era trinova, né, e Sim. Não tem, e ali onde eu moro não é só eu e a minha mãe, tipo, tem mais gente ali junto. E aí demorou um tempo, acho que demorou uns 2 anos pra ele conseguir entrar na minha casa. E daí foi isso, né, só que nesse meio tempo de 2 anos, a gente ficava... Se deixasse de noite ali na frente de casa. Era sol, chuva, tipo, na frente da casa, um telhadinho, a gente ficava ia pra lá assim, ó. Às vezes cedo, assim, em horário de verão, assim, então, ia pra lá cedo e ficava, assim, a mãe da Mara cansou de gritar na janela. A minha mãe já quase meia-noite, tá na rua ainda. Aí e a Mara, mas já foi. Todos os vizinhos sabiam de... Sério, todo mundo sabia de tudo. Sim, mas, tipo, a parte boa era que eu ficava na frente da minha casa, tu entendeu? Eu não ia lá pra esquina pra ficar na casa do vizinho lá. Tá, mas naquela época era legal, a gente ficava ali, bate-papo, né? Ficava, Sim. parecia que o tempo nunca passava. Mas depois a gente se agarrava ali e não se desgrudava mais. Tipo, vamos dizer, no começo era meio estranho, né? A gente ficava sempre de longe, assim, distância de longe, assim, do outro. Depois, só se agarrava na hora de ir embora. Depois eu acho que quem via de longe pensava que era uma pessoa só que tava lá, né? Porque eles não se desgrudavam. E você agarrava na hora de ir embora, vou lá, se agarrava, dava um beijo e tal, mas... Aí depois não queria largar, né? Daí depois de um tempo assim, já pegava e já ficava abraçado ali, já ficava conversando ali, abraçado, já. E aí, depois que eu te dormir, demorou mais tantos anos pra ele dormir na minha também, casa. pra dormir também. Foi muito engraçado, né? Porque, tipo assim, ele tava lá na minha casa. E a minha mãe disse assim, vou dormir, uma coisa assim, né? Eu sei que ela pegou e se deitou cedo, assim, e a gente ficou ali no meu quarto. Daí, quando veio, a gente pegou porta aberta e tudo. Normal, de porta aberta, nada de fechar a porta. Luz ligada, luz ligada. E aí, só que tava frio, né? Daí a gente pegou e meio que se tapou. E nisso, sei lá, acho que... Aí eu vou falar a história. Por quê? A história do xixi. Não fala isso. Eu não vou falar. Minha mãe vai descobrir isso. E aí nisso... Tava tudo escuro. Que isso? Eu não falo assim, não vou falar, não vai falar. Por quê? Não vai ser. É engraçado. Fala, tá? Tá, aí olha só. Aí nisso tava tudo escuro, né? Ali, e a minha mãe, tipo... Acho que não enviou o Paulo, sei lá, tava tão dentro da coberta, sei lá. Aí eu meio que espiei assim
né, ela pegou e desligou a luz e fechou a porta. Daí eu, pá, será que minha mãe viu que ele tava aqui, se fez de louca, assim, pra não mandar o guri embora? Ou ela não viu, tava meio que dormindo e no fim ele ficou aqui. Aí eu peguei e acordei ele, né, eu disse, pô, minha mãe fechou as coisas aqui. Ele, tá. Pá, quando eu falei isso, ele disse, tô me mijando. Aí eu, não acredito que tu tá se mijando. Ele, eu tô, eu disse, pelo amor de Deus, não vai no banheiro agora, porque senão minha mãe vai te ver aqui, ela vai te mandar embora, ela vai me xingar. E aí coisei lá um monte de coisa. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Fala, tu não fala. Ele mijou na janela. Pela janela, mijei, que vergonha. Eu peguei e disse assim pra ele, é a única saída, senão minha mãe vai me matar. Aí o que acontece? Como a minha casa é em cima e dá direto pra rua. Aí Mas já era madrugada, já acho que senhor é moreninho, né? Mas já era madrugada, negrinho, né? Acho que era o que? Uma, 2 horas da noite. Ai, não sei. Sei que era muito tarde já. E aí eu disse pra ele, não sei, tá escuro? Coloca pra fora aí, E aí ele veio assistir pela Fica janela. nu e mija na janela. Aí vocês imaginam a cena dele em cima da minha cama, com a janela aberta e ainda com o xixi lá fazendo tudo que era função, né? E no outro dia foi muito estranho pra se levantar, né? Porque como a minha mãe fechou a porta, aí eu disse pra ele, eu disse, sai primeiro, né? Porque senão daí ela já vai enxergar. Aí nisso... A cara dela quando ela me viu foi muito estranha. Tipo assim, tu tava aqui. E eu... Não sei se foi realmente assim, né? Mas eu sei que ela perguntou, daí eu disse, mas mãe, tu tá louca? Foi tu que apagou a luz e fechou a porta, pensei que tu tivesse visto. E ela, tá, tipo, ai meu Deus, ele dormiu aqui na minha casa, no quarto da minha filha, tipo, ficou meio assim, né? Mas aí depois ele nunca mais saiu de lá, né? Agora minha mãe defende horrores dele. Esses dias eu disse pra ela, mãe, eu sou tua filha e não o Paulo. É verdade, ela faz mais dos meus mimos. Toda ela fala assim, porque eu vou levar isso aqui por causa do Paulo. Porque o Paulo gosta disso, o Paulo gosta daquilo. Não, era. Outro dia a gente faz isso. Outro dia a gente faz isso porque o Paulo não gosta e daí ele vai estar aqui, daí não vai dar. E é essa a nossa história, né? Vocês estavam tantos curiosos que a gente resolveu falar aqui pra vocês. Né? Resume nossos 8 anos de vida. Não, ainda tem muita história pra contar, né? Tem de viagem, sim. tem de mico, tem de tudo que foi função. Mas resumindo, isso aí, se vocês quiserem, a gente fala mais pra vocês. E a gente pode falar também mais coisa, né? De relacionamento e tal. Né? Só botar embaixo nos comentários aí. Que a gente faz tudo pra vocês, dá tá? um like, depois a gente Então, passa. um beijo e tchau!